Se tiver algum probleminha, é só falar que a gente está por aqui. Ok, obrigada. Até daqui a pouco. Tá, até. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Mayra Menezes. Eu sou orientanda da professora Juliana Dias e co-orientanda do professor Guilherme Longo. E eu vou apresentar para vocês o andamento da minha tese, que está intitulada como Microplástico na Teia Trófica Marinha e seus efeitos ecossistêmicos. Então, a gente começou, né, nesse ano, em 2021, a década dos oceanos, que é uma década voltada à ciência oceânica e que tem como um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 14, a conservação da vida marinha. Né? E a primeira meta para alcançar esse objetivo é justamente lutar por um oceano mais limpo, né? Identificar as fontes de poluição e removê-las. Por que isso? Né? A gente tem visto na mídia bastante informações a respeito do quanto que os oceanos estão poluídos, né? O quanto que a poluição plástica tem sido um dos grandes problemas do antropoceno e quais são as grandes ameaças dessa poluição, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Avaliando como é que está o cenário global desse problema, né, a gente tem, nesse estudo, demonstrando que ainda que em 2020, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, se a produção de plástico... Ai, droga, desculpa, apertei no botão errado. Se a produção de plástico... Eu não estou achando a canetinha. Tá aqui. Se a produção de plástico parasse hoje, né, no caso, no ano passado, a gente ainda teria uma concentração, uma quantidade de plástico muito grande, considerando que atualmente a gente já ultrapassou 300 milhões de toneladas de plástico na superfície do oceano. Tá? Se as emissões continuarem crescendo, a taxa que foi calculada para 2020, até 2050, a gente vai ter dobrado essa quantidade de emissões anuais, né? E se a gente continuar crescendo essas emissões na taxa média calculada entre 2005 e 2015, a tendência é de piorar muito mais. E essa tendência, ela se aplica também aos microplásticos, né, que são partículas menores do que 5 milímetros. Nesse caso, os microplásticos secundários são os plásticos que são produzidos através da fragmentação dos plásticos maiores. Diante desse cenário de poluição, a gente tem uma gama de efeitos, né, de consequências sobre a biodiversidade, né? Vários estudos realizados nas últimas décadas tentam entender quais são os efeitos do plástico na sobrevivência, na locomoção, na reprodução, na alimentação, em vários aspectos relacionados ao desenvolvimento da vida marinha. Um desses exemplos clássicos é o trabalho do Cole, que demonstrou que a taxa de ingestão de células do fitoplâncton pelo zooplâncton marinho, ela foi reduzida drasticamente quanto maior a concentração de partículas de microplástico na água. Então, isso tem um efeito direto na sobrevivência e no comportamento desses organismos, que tem um papel super importante para a ciclagem do carbono nos ambientes aquáticos. Esses resíduos não se acumulam apenas nos tratos digestivos, mas também nas partes externas desses organismos e também nas suas pelotas fecais. Avaliando qual é o cenário atual dessa abordagem, né, esse trabalho demonstrou, avaliando 139 estudos e identificando 577 efeitos do plástico, da poluição plástica, sobre vários níveis de organização biológica, que a maior parte dos trabalhos identificou um efeito quando esse efeito foi testado, né? 59% dos trabalhos identificaram algum efeito. Porém, a maior parte desses trabalhos são realizados do nível de organismo para suborganismo, né? Que são todos esses níveis aqui abaixo. Quando a gente considera trabalhos realizados em níveis de população, comunidades ou assembleias e ecossistemas, é um percentual muito pequeno. E desses, também a maioria tem encontrado algum efeito. Para trazer um pouquinho quanto é relevante fazer esse tipo de abordagem mais ampla
a nível ecossistêmico sobre os efeitos do microplástico, eu sempre trago esse trabalho, que é um clássico, que demonstrou o quanto que o microplástico pode afetar processos importantes, como a bomba biológica, que é o aprisionamento de carbono que acontece nos oceanos. Aqui, nesse trabalho, esse estudo avaliou que as pelotas fecais produzidas pelos salpes, que é um zooplâncton marinho, quando na presença de microplásticos, que tem uma menor densidade do que a densidade da água, a velocidade de afundamento dessas pelotas fecais foi muito reduzida, aqui em vermelho, em cinza, em comparação às pelotas fecais que tinham ausência de microplástico. Então, quanto maior tempo essas partículas demoram para afundar, mais elas têm a chance de serem processadas pela comunidade microbiana e haver o refornecimento desse carbono de volta para a atmosfera. Então, isso tem um impacto muito grande para a ciclagem do carbono e até para as mudanças climáticas, né? Então, diante da grande relevância, da alta relevância de abordagens ecossistêmicas, de investigar quais são os impactos do microplástico nesses processos ecossistêmicos, o objetivo dessas teses vai nesse sentido, né? De tentar investigar esses impactos em alguns processos relacionados aos organismos marinhos e avaliar os seus efeitos a nível comportamental, metabólico e biogeoquímico, além dos riscos à segurança alimentar. Então, essa tese está organizada em 4 capítulos. Eu vou falar como está o andamento desses capítulos ao longo dessa apresentação. No primeiro capítulo, a gente vai tentar avaliar a nível local, né, como é que está o estágio de contaminação por plástico do pescado que está sendo comercializado aqui no nosso estado, né, e como é que andam a situação dessas espécies em relação à contaminação por plástico. Então, a gente vai testar a hipótese de que, de fato, o nosso pescado que estamos consumindo está contaminado por microplástico e entender como é que está esse grau de contaminação. Para isso, nós fomos à Baía Formosa em 2019 e coletamos os peixes diretamente com os pescadores e, ao longo desse ano, a gente ainda vai fazer o polo de Natal. Nós selecionamos essas espécies de acordo com a sua posição trófica, ao seu comportamento alimentar, a sua posição em relação à coluna d'água e também a sua importância para o consumo no mercado de pescado. Após essa coleta no campo desses peixes, nós fomos para o laboratório, fizemos algumas medidas morfométricas, fizemos a retirada do intestino desses organismos, do trato gastrointestinal, fizemos as análises laboratoriais para fazer a digestão da matéria orgânica e, posteriormente, levamos essas amostras para o microscópio para fazer a identificação e caracterização do microplástico. Como principais resultados, até agora, nós encontramos 535 itens potencialmente plásticos nos 31 peixes analisados. Deste total, 445 itens foram encontrados nos tratos gastrointestinais desses organismos, em 90% do total dos peixes analisados. 70 itens foram encontrados nas amostras de tecido muscular, representando 70% dessas amostras, e 35 itens foram encontrados nos brancos, que são os controles de contaminação, representando 11% do total de amostras analisadas. Essas imagens são imagens de alguns dos itens que eu encontrei nas minhas amostras. Em relação à caracterização do plástico, os principais tipos encontrados foram fragmentos, filmes e fibras, e as cores foram principalmente transparentes e opacos, sendo os coloridos pretos e azuis. Em relação ao tamanho, esses resíduos eram principalmente entre meio e 5 milímetros, que caracteriza a margem superior dos microplásticos, e em relação à frequência em cada espécie, a gente detectou que a família dos lutijanídeos foi a que apresentou a maior concentração de partículas. Estamos, nesse momento, fazendo a composição dos polímeros, para identificar quais eram os polímeros que compunham esses fragmentos, esses itens, e até agora as análises demonstraram que a predominância de polietileno e polivinilclorida. Então, os próximos passos é fazer o polo de Natal, continuar e dar seguimento à análise da composição polimérica,
fazer a relação entre a ingestão de plástico e a posição aguidotrófica desses organismos e avaliar as potenciais vias de transferência do plástico na cadeia trófica. O capítulo 2 vai tentar responder a pergunta se o plástico pode afetar o comportamento alimentar das espécies. E a gente vai testar a hipótese de que o plástico tem, sim, uma potencialidade de afetar o comportamento alimentar, tendo um possível efeito sobre o papel funcional dessas espécies no ecossistema. Para testar essa hipótese, nós fizemos um experimento in situ na APARC, em Maracajaú. Esse experimento foi composto de um controle, né, um tratamento sem plástico, um tratamento com plástico e um tratamento com plástico mais biofilme, que foi as partículas plásticas que nós produzimos foram deixadas durante 3 meses na área do campo, lá na APARC, para haver a colonização do perifito, tá? Esses experimentos foram feitos em transectos de 1 metro, distanciados mais ou menos 5 metros de cada um. Isso aqui compunha um bloco, e foram feitos 10 blocos, utilizando câmeras GoPros para filmar durante 15 minutos, e 10 minutos foi o tempo avaliado de vídeo, e nós medimos a pressão alimentar, que era o número de mordidas vezes a biomassa de cada indivíduo identificado no vídeo, na área de interesse, que é 1 metro quadrado, e pelo tempo do vídeo. Aqui à esquerda, vocês estão vendo as nossas Plastiturfs, que foram os itens plásticos produzidos para rodar esse experimento, certo? Foram produzidos itens de polipropileno e poliestireno de aproximadamente 5 centímetros, perdão. Como resultados preliminares, nós detectamos que a pressão alimentar dos peixes sobre as águas, ela foi maior na ausência de plástico, como vocês podem ver, tanto para o número de mordidas, quanto para a pressão de predação, os tratamentos controles tiveram diferença significativa, havendo uma maior predação ou herbivoria, nesse caso, nesse tratamento controle. E a gente identificou que dos peixes que foram identificados nos vídeos, a maioria era pertencente à família Scaride, né, e predominantemente herbívoros, tanto territorialistas quanto errantes, que são principalmente essas 2 espécies aqui, o Stegastes fuscus e o Sparissoma axillari. Inclusive, o Sparissoma axillari foi visto predando o próprio Plastiturf, com e sem biofilme. Os próximos passos para esse capítulo é continuar a exploração dos dados, fazer possivelmente a análise da comunidade perifítica nos Plastiturfs, para a gente entender quem que está compondo essa comunidade microscópica, e concluir a redação desse manuscrito até o final deste ano. O terceiro capítulo está intitulado, faz a seguinte pergunta, né? O microplástico pode afetar o metabolismo das espécies e a emissão de CO2 no oceano? Então, a gente tem como objetivo testar a hipótese de que, seguindo a teoria metabólica, né, a gente espera um aumento no metabolismo dos organismos, seguindo o aumento da temperatura. A gente precisa entender qual é o efeito do plástico nesse processo. Ele pode atuar de 2 maneiras. Uma maneira é elevando esse metabolismo, uma vez que ele não é uma opção de boa qualidade nutricional, e os organismos precisam aumentar a sua taxa metabólica para poder excretar esse alimento de má qualidade e tentar se alimentar de alimento de boa qualidade, ou existe uma hipótese alternativa, de que, como esses resíduos não oferecem uma qualidade nutricional, acaba reduzindo a taxa metabólica desses organismos. Então, a gente pode esperar o contrário, né? Então, para testar essa hipótese, a gente pretende fazer um experimento com um gradiente de concentração de microplásticos, e o que se espera nessa segunda hipótese, né, é que haja uma redução dessa taxa metabólica. A gente pretende estar realizando esse capítulo com o Franco, que é um colaborador desse trabalho desde o início, lá na universidade onde ele trabalha no Uruguai. E o último capítulo dessa tese faz a seguinte pergunta, né? A ingestão de plástico afeta a composição estequiométrica das espécies? Então, levando em consideração que as razões de CNP dos organismos, elas têm um ótimo, né, considerando o trabalho de Redfield,
A gente precisa entender se o plástico tem um efeito de forma a desbalancear essa razão entre esses elementos, né? Então, se o microplástico, quando ele é ingerido, ele tem a capacidade de reduzir a quantidade de alimento de boa qualidade, que em geral é rico em nitrogênio e fósforo, ele pode afetar aumentando essa razão, né? Fornecendo mais carbono e desbalanceando essa razão. Então, fazendo também um experimento com um gradiente de concentração de microplástico, a gente espera que no controle a gente tenha uma razão mais balanceada e à medida que se aumente a concentração de plástico, a concentração de carbono ela vai ser aumentada, até porque se o plástico ele for capaz de ser assimilado de alguma forma, se as moléculas forem quebradas, os plásticos são polímeros ricos e cadeias ricas em carbono. Então, isso pode ainda favorecer ainda mais para esse desbalanceamento. Esse capítulo estava previsto para ser realizado com a Maria Luísa Pedrotti, em colaboração com a Universidade de Sorbonne, só que esse ano não foi lançado o edital do doutorado sanduíche, então estamos aguardando para ver como é que vai ficar essa situação. E, em síntese, né, essa tese pretende trazer resultados relevantes a respeito dos efeitos do microplástico nessa abordagem ecossistêmica, né, de modo a trazer uma maior compreensão sobre quais são os riscos da poluição plástica sobre os organismos marinhos e potencialmente no seu papel no ecossistema, e também para subsidiar políticas de combate ao lixo nos oceanos. A proficiência eu já fiz uma, falta a outra. Todas as disciplinas optativas eu já paguei. A minha qualificação deveria acontecer em outubro desse ano, mas a gente está prevendo de acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Eu já falei um pouquinho sobre como está o andamento dos capítulos, né? À medida que eu fui apresentando eles. Ainda temos esperança de que o doutorado sanduíche ocorra, mas se não ocorrer, tudo bem, a gente pode tentar desenvolver o capítulo aqui. E a submissão dos manuscritos previsto para na verdade, aqui é o segundo capítulo que já está em melhor andamento, aqui é o primeiro. E eu quero agradecer ao programa de pós-graduação, a CAPES pela bolsa, ao meu laboratório, a minha orientadora e meu co-orientador, e um agradecimento especial ao pessoal do LECOM, porque eu não teria feito nada do que eu fiz até agora sem a colaboração do pessoal. Então, muito obrigada a todo mundo que compõe esse laboratório. Vocês são muito bacanas. E é isso. Parabéns.